Estão aqui comigo hoje no Bom Dia Top, jornalista Jair Aceituno, professor de filosofia, o Silvio Mota. Eu já queria fazer esse programa já há algum tempo, para a gente debater alguns assuntos que aconteceram no mês. Hoje não é um programa mais de entrevistas, é um programa de bate-papo entre amigos, entre colegas, entre compadres e tudo mais, para a gente falar um pouquinho do que aconteceu nesse mês de maio. A política, obviamente, ela move, né, muitas das coisas que acontecem no nosso país, e a gente assistiu nesse mês uma série de eventos e episódios que chamaram a atenção da gente. Jair e Silvio, como é que vocês fazem essa avaliação, assim, primeiro superficial, depois a gente vai entrar em alguns detalhes que chamaram a atenção, como o depoimento do Lula ao juiz Sérgio Moro, essas gravações que vieram à tona que envolveram o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves, e tem mais uma outra a questão da economia, que obviamente ficou muito prejudicada, mas de modo geral, Jair, você que já tem aí uma boa caminhada no jornalismo, como é que você viu tudo isso, como é que você avalia esse momento político do Brasil? Bom dia, Jair, mais uma vez. Bom dia, Eduardo, bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes. Bom, eu acho assim, nós vivemos o maio que sacudiu o Brasil, porque coisas que há muito tempo se dizia, olha, acontece, estão metendo a mão lá, estão fazendo isso, acontecendo e tal, agora ficaram explícitas. Inclusive pegaram até o próprio presidente da República com a mão na massa. É um negócio gravíssimo e eu acho que o Brasil não é o mesmo depois desse maio. Então muita coisa, muitas emoções vão acontecer aí ainda. Não é mesmo, Silvio? O Brasil não é mais o mesmo? Isso, na sua visão aí como analista, né, do comportamento humano, essa mudança é para melhor, para pior? A gente até já conversou isso sobre outras vezes, né? Mas como é que você avaliou também todo esse maio, apesar do maio de outono, um maio quente? Bom dia a todos, né, aos ouvintes também, a todos aqui presentes. Nós temos uma situação que, de qualquer maneira, tem o seu lado positivo, tem a sua grande contribuição para o cenário que a gente espera construir um dia. Quer dizer, enquanto a gente não joga a luz sobre a sujeira que está dentro da nossa própria casa, a limpeza não acontece. Então, o primeiro momento é um momento doloroso, é um momento de grande sofrimento, digamos assim, porque nós constatamos o serviço que a gente tem pela frente para fazer essa limpeza que a gente gostaria, né? Mas temos que começar de um ponto, e estamos começando deste ponto, né, que é justamente nas mais altas esferas aí da República, né, que, aliás, todo mundo fala de golpe, mas a República, nós sabemos, já começou com golpe lá no século XIX, né? Historicamente, sim. Então, né? nós temos uma E um golpe mal dado ainda, hein, professor? Uma boa tradição brasileira, já de certo modo consolidada, de golpes, né? Então, não é isso que me espanta. O que me espanta é que eu estava aqui comentando com o Jair, né, que não acreditava que eu viveria para presenciar esse momento no Brasil. Então, por esse aspecto, eu acredito que é positivo. A gente sabe que a cultura está constantemente em transformação, né? A cultura de qualquer povo está constantemente mudando, transmutando-se, não é? E o que nós estamos vendo hoje é que isso está num ritmo relativamente acelerado, né? Ou seja, aquelas mudanças que a gente pensava que poderiam acontecer em 100, 200 anos, pode ser que aconteçam bem antes do que a gente imagina, mas vai depender muito de como nós vamos reagir a esses fatos escandalosos, catastróficos que nós estamos tomando conhecimento. Não que não aconteciam antes, não que já não existissem antes, em outros governos, com outros partidos, mas nós estamos vendo isso hoje de uma forma muito explícita, transparente, né? Nós eu fiz aqui uma divisão, né, dos principais assuntos do que aconteceram em maio e logicamente, 1º de maio teve aquelas manifestações todos, né, essa coisa do fora Temer já vem acontecendo já há um bom tempo, essa questão do golpe, né, eu também não consigo entender, porque se ele é o vice-presidente
da Dilma. Obviamente, quem votou em Dilma votou em Temer, mas aí tem os que contra-argumentam isso, tudo bem. Esse negócio de golpe virou um mantra, quer dizer, eu Pois acho que é a irracionalidade que se pregou no meio político. Eu acho que, até falava com o Silvio lá fora, que eu não consigo entender E eu também não consigo. gente esclarecida, gente importante, repetindo coisas como se fossem papagaios, como se eles não soubessem disso. Então, eles não conseguem ver o outro lado da coisa. Isso é um mal. A população radicalizada desse jeito fica até perigoso. Isso, eu acredito que essa é uma questão da radicalização que já aconteceu na eleição passada da ex-presidente Dilma com Aécio, que se polarizou. Foi uma eleição bastante dividida, quase meio a meio. A diferença foi muito pequena, né? E o pior é que agora a gente vê que os dois eram sustentados por um mesmo esquema, né? O problema é outro, né? O problema é outro. Mas eu queria começar antes de tudo, porque logo no começo do mês teve o tão famoso encontro do juiz Sérgio Moro com o presidente Lula. E o presidente Lula foi lá e conversou, disse que não disse, teve a atuação do advogado que isso não pode perguntar isso, porque isso é de ordem política, e depois que acabou o depoimento, o Lula ainda foi fazer um comício ali para as pessoas. Como é que vocês entendem esse momento aí? Porque esse embate, né, esse encontro entre o juiz Sérgio Moro, que é o presidente é o juiz aí que está comandando a Operação Lava Jato, e o presidente Lula, que tem tantas acusações e não se consegue, pelo menos se consegue provar nada, né? É uma outra questão também bastante delicada. É uma questão de operação, né? Pois é. E como é que vocês avaliaram esse momento do encontro aí, Lula e Sérgio Moro? Bom, eu vejo um Lula se esquivando na esquiva e tal, ele sendo atacado e tal, e tentando com todas as suas armas possíveis sair dos golpes, das pancadas e tal. É aquele lutador que está sofrendo um ataque. Agora, eu não vejo assim os métodos da Lava Jato, eu não vejo assim que seja um negócio ultra fantástico, como pessoas dizem, ou até que seja uma coisa ruim. É um momento, simplesmente, que o Brasil está vivendo. Talvez não tivesse outra forma também para pegar pessoas como Lula, como a própria Dilma e tal, se não fosse dessa forma. Agora, esses vazamentos, por exemplo, isso me deixa meio preocupado e tal. Sei lá, talvez não devesse ser bem assim. Talvez não seja muito ético. Mas eu não sei se os fins justificam ou não justificam os meios. Agora, acho que o Lula está com graves problemas. Ele tem que fazer muito bem feito para até não ir para a cadeia. Eu acho que para a cadeia, talvez em razão da idade, nem vá, né? Mas vai ficar inelegível, vai ser colocado, vamos dizer, no cemitério dos políticos. Isso eu não tenho dúvida. E muita coisa vai acontecer assim. Agora, o grande problema tira esses e coloca quem no lugar? Porque o grande problema é que está todo mundo metido na coisa. Você vê que a JBS fala que propinou 1.800 e poucos políticos. Quer dizer, daqui a pouco, você pode ter certeza que com 1.800 e pouco, vai sobrar aqui em Bauru, vai sobrar aqui em Jaú, aqui na região e tal. Por quê? É muita gente, e isso vem pela espinha da questão da classe. Então eu acho que, na verdade, o Brasil vive um momento singular, um momento que, na verdade, é o verdadeiro começar a passar a limpo. Agora, a dor que todos vamos sentir nisso, isso é difícil a gente ter uma ideia. Silvio, como é que você achou essa sempre, como bem lembrou o Jair, né, sempre se esquivando, dizendo que não sabia e tal. O Lula é um mestre da oratória, a gente sabe. Eu tive uma oportunidade de ouvi-lo numa palestra em São Paulo, isso há mais de 10, 15 anos, e realmente o cara fala muito bem. É o caminho mesmo? E essa coisa do político, né? Não sei, não vi, não fui eu, morreu com a minha mulher. Como é que você entende essas questões todas? É bem interessante. Eu não diria nem o Lula, mas o fenômeno Lula, né, é uma coisa impressionante de se ver, né, esse espetáculo, porque ele realmente tem esse dom, né, bem ao contrário da Dilma, né? Ele tem essa capacidade da oratória muito desenvolvida, ele consegue envolver as pessoas com o discurso,
né? Mas olhando um pouco mais, com um olhar um pouco mais panorâmico, mais abrangente, não tão focado na figura do Lula, eu observo que no Brasil a gente vive aquilo que em sociologia, em filosofia, a gente coloca como uma espécie de espetacularização, né, da política, a política se transformando num espetáculo midiático, haja vista esses depoimentos todos, né? A coisa se transforma num show, se transforma num fenômeno para vender, né? Um fenômeno comercial até. E quando por detrás disso, se você for olhar nos bastidores da política brasileira, né, não há direita e esquerda. Não há. Há dois grupos fingindo que são uma hora situação, uma hora oposição, fazendo um grande teatro para que a população assista, né? E gerando inclusive consequências terríveis, que são essas polarizações que a gente vê do povo nas ruas, né, tomando de forma totalmente irracional, tomando partido de um lado e do outro, e não conseguindo ver os defeitos no seu próprio lado da coisa, né? Então, usa-se a ideologia como uma espécie de bandeira, uma fachada, uma camiseta que você coloca, mas que ao final do dia você tira, troca, né? Põe para lavar ali, e você já não tem compromisso algum com aquela linha ideológica ou com aquele programa, com aquele conteúdo programático do seu partido, né? Tudo soa, para mim, assim, eu não sei se o Jair vai concordar, mas tudo soa muito artificial, né? Essas divisões que a gente vê na política brasileira, como se fosse realmente um grande teatro, e o povo acreditando que aquilo está acontecendo, que aquela diferença entre esses dois grandes partidos que polarizam a política no Brasil, realmente é uma diferença intrínseca, quando na verdade ambos estão compartilhando das mesmas práticas antiéticas, dos mesmos comportamentos, né? Quando assumem o poder, estão sempre do lado do poderio financeiro, né? dos grandes mega empresários, bancos, né? E o povo sempre à margem, né? E aí, no dia 18 de maio, aconteceu o tão propalado aí, falado vazamento dos áudios, tanto do presidente Michel Temer quanto do Aécio Neves. Então, duas divisões aí. Primeiro, o presidente pode ser investigado? Dizem que não poderia. Segundo, o áudio poderia ser divulgado porque saíram o jornal O Globo, né, o jornalista Lauro Jardim, acredita-se a ele, né, essa informação em primeiro, esse furo de reportagem, né, Jair, que para nós jornalistas é a nossa matéria-prima aí, né, sempre dá a informação em primeiro lugar, as informações estão, e aí no primeiro momento não se tinha esses áudios, todo mundo falou que não tinha nada a ver, no dia seguinte, se eu não me engano, acho que numa quinta-feira, acho que a coisa aconteceu numa quarta, foi na quinta, quarta. Né, na quinta-feira, aí esses áudios vieram à tona. E aí não era bem aquilo. Não era bem aquilo. Só que era coisa pior. Então, rapaz, e a gente estava comentando aqui, cada áudio do Aécio Neves, um é pior que o outro, entendeu? Então, assim, e aí é aquilo que a gente estava comentando. O que a gente suspeitava nos bastidores é apresentado para a população brasileira de uma forma horrenda, horrível. E aí uma das perguntas, e é um questionamento que eu tenho também, é assim, para onde vamos caminhar? Será que a gente consegue refundar uma reinvenção do sistema político brasileiro? Mas reinvenção com esses que estão aí, todo esse sacode aí, como é que vocês enxergaram, como é que vocês viram isso e qual é a avaliação que vocês fazem? Bom, retomando o que o Silvio disse lá atrás, a própria República foi um golpe. E hoje, desde 85, nós temos a Sexta República. Então nós tivemos, no mínimo, 6 golpes ou 6 mudanças de curso nesse país. Ou 5, né? A sexta está acontecendo agora com o esfacelamento da Sexta República. Na verdade, o que aconteceu? Pilares dessa Sexta República, que é o Michel Temer, que era o fiel depositário da massa problemática hoje. Ele, então, foi pilhado com alguns problemas. Eu entendo que o principal deles é aquela história da mala dos 500 mil por semana. Sim. Que aquilo, se pegar do jeito que foi divulgado, o Temer está frito. Uhum. E outro é esse áudio, essas coisas
do neto do Tancredo Neves. Por quê? O Aécio não é o Aécio, ele é o neto do Tancredo Neves. Então isso fere a nova república, assim, fere mortalmente. Então eu acho que, na verdade, nós estamos virando uma situação nova. Eu acho que tudo que está aí tem que ser reformulado, revisto. E se a gente não passar por uma reforma política que mude o custeio da campanha, que a campanha abre a porta para não ser tão pecado meter a mão no erário. E por uma série de outras coisas, então o Brasil não anda. Ele fica patinando do jeito que está. E o sofrimento está aí, a gente está vendo, está sentindo 14 milhões de desempregados. Pois é, a economia que estava tentando começar a entrar nos eixos, o empresariado volta a ter um pouco de dúvida, né, de se volta a investir no país, o dólar aumenta, estava um valor interessante, não, né, que o bom seria que tivesse o mesmo patamar que o real, mas aumentou. E você, Silvio, como é que você entende? Será que a população tem essa compreensão de que, na verdade, ela também precisa mudar? Porque eu entendo que o que está lá em Brasília, o que está aqui em Bauru, na nossa região, é reflexo do que nós somos hoje. Um exemplo claro: quando eu vou no camelô e compro um CD pirata, a gente sempre fala dos outros, mas a gente acaba não enxergando. Eu sei que é errado, não tem imposto, é um produto que foi contrabandeado, mas eu compro sem nenhum problema. E aí a gente reclama lá que os caras roubam milhões. Não estamos falando do valor, aqui custa 3, você compra 3 filmes por R$10, e lá se fala na casa dos milhões e dos bilhões. A população, ô Silvio, como é que você pode participar disso tudo, né? Sim, nós temos falando especificamente dessa questão que você acabou de colocar, mas ao mesmo tempo fazendo um link com a pergunta que você fez. É correto eu, por exemplo, gravar um áudio com o presidente e divulgar? Né? Bom, nós vamos unir essas duas questões. Nós temos no Brasil um problema de ordem moral e ética, né, do povo em geral, digamos assim. Alguns usos e costumes que são nefastos. São nefastos para a economia, são nefastos para quem tem o direito autoral daquela obra, são ruins de uma forma geral. Né? E nós temos uma outra coisa, que é a função pública, ou seja, o cargo público que a pessoa ocupa. Então, quando nós estamos na esfera do privado, né, das relações, continuam sendo relações da coletividade, mas na esfera do privado, ou seja, eu com você, né, se eu te engano num negócio, se eu sou um padeiro e vendo um pão problemático para você, né, ou se eu compro esse CD falsificado, né, isso tem um efeito, uma repercussão, um resultado. Agora, se eu sou um homem público, a coisa muda completamente de figura. Então, a partir do momento que eu estou investido de uma função pública, eu sou o guardião do erário, eu sou aquele que vai administrar o erário, que é um dinheiro que não é meu. Não é meu, eu não tenho o direito de transigir com esse dinheiro, de fazer o que eu quiser com esses recursos. Né? Eu estou submetido a uma ordem que é superior a mim, aos meus interesses. Então, por mais que a gente tenha uma moral flexível, uma moral elástica, eu não tenho o direito de usar esses recursos da forma que eu entenda mais conveniente, ainda que os meus fins sejam louváveis, não é? Porque aí que está o problema, quando eu acredito que pelos fins eu posso justificar os meios que eu estou utilizando. Aquela frase, os fins justificam os meios. Então, o homem público, ele tem sim que dar satisfação à população de tudo que ele faz, né? Uma outra questão que a gente poderia realmente avaliar é a forma como esses áudios são divulgados, né, com cortes, só se divulga aquilo que interessa para denegrir, naqueles momentos mais delicados. Então, a forma como esses áudios estão sendo vazados e utilizados realmente não são louváveis, né? A gente vê um jogo sujo muito grande aí, tanto por aqueles que se dizem da esquerda como pelos que se dizem da direita, mas que o homem público deve satisfação, né, dos seus atos à população, e ele tem sim que ter a sua vida exposta, o povo precisa conhecer, né, as fontes dos recursos que sustentam esse político, isso sim. Certo.
Isso vem desde a mulher do imperador, né? Que não basta ser honesta. Já de Roma, né? Tem que ser honesto, né, Jair? Não... Além de ser, tem que parecer, né? Tem que parecer, é verdade. Então é o caso aí. A gente tá chegando... Olha, passou muito rápido, eu achei. Não deu nem tempo da gente comentar nem muitos assuntos que eu tinha colocado aqui. Mas pra gente finalizar, Jair Azeitono, como é que você enxerga daqui pra frente? Qual é a sua... Você que já tem uma vasta experiência no jornalismo, sempre cobrindo aí política, cidade, um pouco de tudo. O que você vislumbra pro futuro? Daqui para frente, eu acho que a justiça tem que ser muito consciente do seu trabalho, da sua missão nesse momento difícil da nação. Os políticos têm que se conter, têm que, enfim, se defender, sim, não pode deixar coisa por baixo do tapete. Eu acho que tem que, enfim, cada um tem que assumir a sua parte da questão. E o que sobrar vai ser o nosso Brasil, vai ser a nossa nova república. Porque eu não tenho dúvida de que a Sexta República acabou e nós estamos começando uma nova república que vem aí e eu, inclusive, sou daqueles que pregam, inclusive, uma constituinte. Porque eu acho que a Constituição de 88 já exauriu, já acabou, até porque ela já nasceu cheia de direitos e sem deveres. Eu acho que nós precisamos de alguma coisa que devolva o equilíbrio a esse país. Agora, que jeito vai se conseguir isso? Olha, eu acho que vai ser com um bocado de dor. E você, Silvio, qual é o futuro que temos para esse paizão aqui? Olha, é bem interessante essa questão. Eu estava semana passada dando uma palestra para alunos da Unesp. Um professor amigo meu me convidou e eu estava lá trabalhando justamente com essa palestra que a gente dá, né, a cidadania consciente, né? E estava ali com 50 e poucos alunos e as perguntas que surgiram daquele grupo foram perguntas inteligentíssimas, perguntas profundas, perguntas difíceis, né? E então eu vejo que nós temos uma juventude aí, né, que embora não seja a maioria da população, mas nós temos uma nata, nós temos um grupo de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho daqui a alguns anos, que vão entrar no jogo político muito rapidamente e que podem fazer a diferença, né? Se pensarem diferente dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, né? Se mudarem a mentalidade. Então eu penso que o poder sempre esteve nas nossas mãos, né? Foucault diz isso, né? O poder está circulando, o poder está pulverizado entre as pessoas. Então o professor tem um pouco desse poder, o aluno tem um pouco desse poder, a dona de casa tem um pouco, o comerciante tem um pouco e o político também tem a sua parte, né? Mas esse poder não está mais, a gente está vendo isso, né, no nosso Brasil, né? Estamos vendo isso acontecer. O poder não está mais concentrado na mão de poucas pessoas, ele está se pulverizando, né? Então cabe a nós, cidadãos, cabe a essa nova geração se organizar, né, e partir para interferir nesse processo, não se alienar desse processo, né? Não achar que a política em si é uma coisa contaminante, é uma coisa pejorativa. Ela é o caminho. A política, ela não tem outra solução, outro caminho para o povo de qualquer país do mundo, senão a via política. É a via da solução de todos os conflitos. É a via civilizada da solução desses conflitos. Se nós abandonarmos a política, se nós nos afastarmos dela, quem vai tomar conta? Os ratos, né? Aqueles que realmente a gente não gostaria que tomasse conta. Então, se nós que nos, entre aspas, né, nos achamos as pessoas boas, nos achamos a reserva moral da sociedade, se nós não nos interessarmos pela política, não participarmos mais dos processos, não nos interessarmos, por exemplo, para saber como funciona um conselho municipal, né, e etc., nós vamos realmente dar de mão beijada esse futuro nosso para essa corja que já está aí desde sempre. Olha, Jair e Silvio, quero agradecer muito a vocês, tá bom? A presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente, para a gente conversar sobre isso. E a gente quer voltar a fazer mais programas como esse ao longo do ano, porque
Porque, ao que me parece, vai ter muita coisa que vai acontecer aí, tá certo? Muito obrigado a vocês, um bom dia para vocês. A gente já tá estouradaço aqui no nosso tempo, são 8 horas e 6 minutos, tá bom? Um grande abraço mais uma vez para vocês terem atendido nosso convite de poder conversar aqui e dividir um pouquinho, né, com a população. Eu também creio que o poder sempre esteve na mão das pessoas. Infelizmente, é aquela velha história, dizem assim, só passa porcaria na televisão. Mas o controle remoto está na sua mão. É você que decide mudar o canal ou não, né? Aí fica com você que está ouvindo aí. Ano que vem tem eleição, minha gente. Vamos pensar muito bem em quem a gente vai colocar lá para nos representar. Gente, mais uma vez, muito obrigado para vocês, tá certo? Bom dia. Obrigado.